Nesse vídeo eu vou falar sobre a platismoplastia, que é um conjunto de tratamentos que tem a intenção de melhorar a definição do pescoço. É uma evolução da lipo de papada mecânica HD. De fato, um pescoço bem definido é um sinal de juventude e beleza e é a dor de muitas pessoas. Quanta gente tem raiva daquela papadinha que fica aqui? Então, se você se interessa por esse assunto, me acompanhe aqui. O meu nome é Maíra Plateiro, eu sou dentista especialista em harmonização facial. O meu objetivo com esse canal é falar sobre todos os assuntos relacionados à harmonização. Então, se você gosta do tema, aproveite para se inscrever. Se você gostar desse vídeo, aproveite para curtir e não esqueça de me seguir no Instagram. Mas afinal, por que surge essa gordurinha chata que fica embaixo do pescoço? Saibam que é uma série de fatores e para a grande maioria das pessoas temos 2 ou mais fatores associados. Então eu posso citar um deles: a deficiência de queixo, quem tem o queixinho para trás e mesmo o ângulo de mandíbula retraídos. Com o queixo para trás e a mandíbula retraídos, a gente tem um espaço menor aqui embaixo do queixo, esse espaço submentoniano. Então isso provoca um acúmulo de gordura e pele nessa região. Muitas pessoas têm até uma discrepância de toda a base óssea, né? Sendo que os dentes acabam não mordendo da forma correta. São os casos em que temos indicação de cirurgia ortognática. Geralmente são pessoas que envelhecem muito nessa área com o acúmulo de papada ao longo dos anos. Nós temos uma flacidez do tecido, né? Com o passar do tempo, toda a nossa pele vai ficando mais flácida. A força da gravidade puxa tudo para baixo, então essa pele vai descendo mesmo. A gente tem uma queda de todos os compartimentos de gordura do rosto e tudo isso vai pesando, né? Então, com o envelhecimento, a gente vai sentindo esse peso aqui embaixo. E muitas pessoas ficam com aquela gordurinha de bulldog que desce aqui para a papada também. A gente também tem uma flacidez muscular. E em algumas pessoas a própria glândula submandibular que fica aqui embaixo também desce. Então tudo isso aumenta o volume dessa região. Muitos fatores associados para causar essa papadinha, já dá para perceber que nem sempre um único tratamento é capaz de resolver toda a questão. Tem casos que são mais simples e casos que são mais complexos, e aí a gente tem que lidar com todos esses fatores um a um. A lipo de papada 3D é um ótimo recurso para melhorar esse contorno da região inferior. As fotos de antes e depois falam por si, então não tem nem o que dizer. Eu já fiz um vídeo falando sobre a lipo 3D aqui no canal, que por sinal tá um vídeo muito bom. Então se vocês também não viram, aproveite para ver lá, porque lá eu vou passar mais informações. Mas o que eu quero dizer hoje é que a lipo 3D traz resultados incríveis, mas não são todas as pessoas que com a lipo 3D ficam com o pescoço totalmente retinho. Isso porque na lipo a gente tira o excesso de gordura somente, não mexe em pele, não mexe em músculo, não mexe em nada. Então a lipo de papada 3D realmente muda vidas, as pessoas ficam totalmente diferentes antes e depois, mas para algumas pessoas a gente ainda precisa de tratamentos complementares para que o pescoço fique realmente retinho, com o contorno que a pessoa espera, né? Por isso que surgiu a platismoplastia, que é uma evolução da lipo de papada, em que a gente mexe em outras áreas também. Agora, antes de eu falar da platismoplastia, eu não posso deixar de falar que a prevenção sempre é o melhor tratamento, o tratamento mais fácil, mais curto, que fica melhor. E isso é feito antes da gente ter um problema. Então, por exemplo, se você é uma pessoa jovem, que é uma paciente classe 2, ou seja, tem todo esse queixinho retraído, tem indicação de uma cirurgia ortognática, eu sugiro que você faça essa cirurgia ortognática e não simplesmente compense com preenchimento ou compense com ortodontia, porque com o passar dos anos, certamente você vai ter esse envelhecimento na região da papada. Sem contar que você vai ter um envelhecimento dental, porque terão dentes que vão bater mais do que outros, você vai ter um maior risco de ronco e apneia do sono, por exemplo. Então, o princípio sempre tem que ser bem feito. A mesma coisa com o ganho de peso excessivo. A lipo de papada, a platismoplastia são indicadas para pessoas que têm essa gordura localizada na região, mas que não estão muito acima do peso. Porque a gordura que a gente remove é uma gordura mais superficial. Se a pessoa está muito acima do peso, vai ter compartimentos mais profundos que a gente não vai alcançar. E isso vai fazer com que o resultado não fique tão bom.
Então, de forma alguma, um tratamento cirúrgico substitui os cuidados diários, a prática de exercício físico, uma consulta com um nutricionista. E a prevenção do envelhecimento facial é fundamental, não só para a região do pescoço, como também para a região do rosto, justamente porque com a gravidade tudo vai pesando e vai acabar pesando na papada. Então, você fazer tratamentos preventivos de harmonização facial são muito bons. Você faz preenchimento para deixar o rosto reposicionado, para os compartimentos de gordura não caírem. Fazer tratamentos injetáveis para estimulação de colágeno, tanto no rosto como no pescoço. Você pode fazer tratamentos para a parte muscular, é muito bom também, como por exemplo o ultrassom microfocado, tanto no rosto como no pescoço. Você fazendo isso em um momento em que você não tem uma grande flacidez, vai prevenir que essa flacidez apareça. É muito melhor do que você deixar Deus dará e depois ter que resolver tudo de uma única vez. E ainda para prevenção do envelhecimento do pescoço, eu não posso deixar de falar do uso da toxina botulínica, para a gente colocar tanto nessa região da mandíbula, onde o músculo platisma, que é o músculo do pescoço, fica inserido, porque esse músculo puxa tudo para baixo. É quando, sabe, você faz assim e fica essas bandas? A gente pode aplicar toxina em toda essa região para que essas bandas não fiquem puxando a pele para baixo. Isso vai prevenir uma flacidez na região. E também a gente pode fazer uso dos preenchedores para avançar um pouquinho o queixo, fazer ângulo de mandíbula, porque assim você estica a pele também e evita que fique essa pele em excesso na parte de baixo. E todos esses tratamentos de harmonização facial, eles podem e devem ser feitos antes de procedimentos cirúrgicos e também podem e devem ser feitos depois, porque o processo de envelhecimento é contínuo. Eu falei bastante sobre isso num outro vídeo que eu falo sobre cirurgia plástica e harmonização facial, que se vocês não viram também dá uma olhadinha lá depois. E agora vamos falar da platismoplastia em questão. Ela é um conjunto de técnicas. A primeira técnica que eu vou falar é a lipo de papada HD. HD é uma sigla que significa High Definition, ou seja, alta definição. Então é uma técnica de lipo de papada em que a gente faz a lipo de forma a definir todo esse contorno mandibular. Lógico que pessoas que têm mais desenho de mandíbula ficam com uma definição maior, mas todo mundo fica com um certo desenho aqui nessa região. Para a gente fazer essa lipo de papada HD, a gente geralmente faz 3 furinhos, para que a gente possa, nesses furinhos laterais, também melhorar a definição do ângulo de mandíbula. Agora, na platismoplastia, em vez da gente fazer um único, esse terceiro furinho que fica aqui logo embaixo do queixo, a gente faz uma incisão de mais ou menos 3 centímetros, porque aí a gente consegue pegar essa gordura bem abaixo do mento em bloco. Então, o fato de pegar essa gordura em bloco faz com que o pescoço fique negativo mesmo, né? A gente tira melhor essa gordurinha aqui de baixo. Então, em relação à lipo convencional, o que vai mudar depois no pós-operatório é que em vez de ser apenas um furinho aqui, vai ser uma incisão, que serão pontos muito delicados que vão sumir ao longo do tempo, mas vai ficar uma marquinha maior nesse primeiro momento. Ainda nessa técnica, depois que a gente faz a lipo HD, a gente faz a aplicatura no platisma. O que seria isso? A gente tem um músculo, né, que é o músculo platisma, é esse que forma essas bandas, é um músculo bem fininho que ocupa toda a região do pescoço. A gente faz pontos unindo, ele tem uma banda para um lado e uma banda para o outro. A gente faz pontos que unem aqui no centro, então a gente puxa o pescoço fica mais fininho com essa aplicatura. E muitas vezes a gente faz aplicatura no músculo digástrico, que é o músculo aqui bem embaixo do queixo. Então tudo isso ajuda o queixo a ficar mais retinho, principalmente para pessoas que já têm uma flacidez muscular. Ainda nessa técnica, a gente pode pegar aquele bloco de gordura que retiramos e fazer um enxerto no mento, para quem tem indicação, muitas pessoas têm. Esse enxerto de gordura no mento tem uma durabilidade de até 2 anos, então é superior a fazer posteriormente um preenchimento. Isso pode ser feito na mesma técnica no mesmo dia, é super interessante. E junto com isso, na hora que a gente faz as suturas para fechar, a gente pode remover um excesso de pele que tenha nessa região central. Então são todas essas etapas que fazem o resultado da platismoplastia ficar mais bonito do que uma lipo de papada convencional. Então, para definir quem tem indicação de uma simples lipo de papada ou uma platismoplastia, depende muito de como que é a flacidez da pele, a flacidez muscular, o desenho do rosto, tudo isso é visto individualmente. Pessoas mais jovens, que às vezes só têm um excesso de gordura,
a gente remove essa gordura e o resultado fica perfeito. Agora, para algumas, se a gente fizer todas essas etapas, o resultado vai ficar melhor com certeza. Esqueci de falar, mas agora voltando ainda na lipo, tanto na lipo HD como na lipo HD dentro da platismoplastia, a gente também consegue tirar aquele gordinho do Jaws, porque você, com esse furinho lateral, a gente chega nessa gordurinha. Então a gente também tem um emagrecimento facial. E isso é para todas as pessoas que fazem essa técnica. E o que muda no pré-operatório de pacientes que vão fazer platismoplastia ao invés da lipo de papada? Na verdade, para todos os pacientes, quando a gente faz uma intervenção, a condição de saúde dele tem que estar perfeita. A gente não trata pessoas que estão doentes. Então, por isso, a gente avalia bem a anamnese, eu peço exames de saúde para ver como estão as coisas. Pessoas que estão com diabetes descontrolada não podem fazer. Está contraindicado para pacientes cardiopatas ou para pacientes que têm válvulas cardíacas, até porque muitas vezes a gente usa o bisturi elétrico e não pode usar em conjunto. Está contraindicado para pacientes que têm bócio. No geral, a gente avalia toda a condição de saúde primeiro. O procedimento é feito no consultório, demora mais ou menos umas 2 horas a 2 horas e meia, né? Desde o início que a pessoa chega, senta, toma medicação até o final. É feito com sedação no consultório, então é importante que tenha um acompanhante para que a pessoa vá embora acompanhada. Como tem esse processo de sedação, é bom que a pessoa não tenha pressa mesmo, porque a gente espera a pessoa já estar bem tranquila para que a gente possa fazer o tratamento também com tranquilidade. Então a gente acompanha toda a condição de saúde antes de começar. E o que esperar no pós-operatório da platismoplastia? É bem parecido com o da lipo de papada e é muito importante que siga corretamente, né? Para mim, o pós-operatório é tão importante como o tratamento no consultório. Então a pessoa tem que estar bem preparada para esse momento. Então uma das coisas é descanso absoluto nas primeiras 48 horas. Depois a pessoa precisa usar a faixa compressiva por pelo menos 15 dias, noite e dia. E depois mais 15 dias durante a noite. Para algumas pessoas, a fisioterapeuta vai pedir para que use a faixa mais do que 15 dias, dia e noite. Então você tem que estar preparado assim para 1 mês de tratamento. Por quê? Quando a gente tira essa gordura, a pele fica solta da região e ela precisa cicatrizar da forma correta. E ela só vai cicatrizar da forma correta se a pele estiver bem apertadinha. Então isso tem que ser feito com uma faixa compressiva correta. Junto com isso, a pessoa precisa fazer um acompanhamento com uma fisioterapeuta especialista e que ele vai fazer manobras para que a pele fique colada da forma correta. Então, mais a título de curiosidade, o fisioterapeuta inicialmente fará manobras de drenagem. São sempre manobras leves, que são de baixo para cima, de frente para trás, para que a pele fique colada bonitinho. É importante ir com um especialista em pós-operatório, não economizem nisso, sabe? Tem gente que às vezes não quer passar num fisioterapeuta porque é mais caro, aí vai num amigo, sei lá de onde do bairro, e nesse momento que dá os problemas, porque a pele tem que estar cicatrizada bonitinho. Tem casos, se as massagens são feitas de forma incorreta, que a pele fica toda engruvinhada aqui no meio. E tem solução, mesmo para quando fica horrível, com a pele toda engruvinhada, o fisioterapeuta consegue resolver. Mas aí terão muito mais sessões de fisioterapia depois. Também é importante que todos saibam que fibrose é uma consequência natural do tratamento de lipo de papada. Então todo mundo vai ter mais ou menos fibrose, que começa a aparecer de 7 a 10 dias. Você começa a perceber umas regiões endurecidas. Faz parte da cicatrização, é o seu corpo produzindo colágeno, só que de uma forma não ordenada. E quem vai guiar essas fibroses para que elas não fiquem aparentes é o fisioterapeuta. Por isso que esse pós-operatório é muito importante. E se você é daquelas pessoas que fica com mais fibrose, não se preocupe, tem tratamento, faz parte. Você só não pode ficar com medo e ficar desesperado porque apareceu uma região mais endurecida. Se você percebe que você é dessas pessoas que vai ficar super incomodada, é melhor não fazer, porque isso provavelmente vai acontecer. E no mais, tanto na platismoplastia como na lipo de papada convencional, tem essas regiões dos pontos, né? Que tendem a desaparecer, mas muitas vezes fica uma marquinha antes de desaparecer. Como na platismoplastia a incisão é maior, é um risquinho bem nessa linha, sabe? Que fica embaixo do queixo. É uma região muito discreta.
mas pode ser que, se a pessoa tem uma certa tendência, ela pode ficar com uma cicatriz um pouco maior. Lógico que no tratamento, especialmente, receito várias pomadas específicas para tratar essa região, então tudo tem tratamento. Agora, muitas vezes, antes de desaparecer completamente, você vai ter que lidar com uma cicatriz, mas é uma cicatriz pequena. Então vocês podem perceber que é um procedimento mais chatinho, como uma lipoaspiração de corpo, mas vale super a pena, os resultados de antes e depois falam por si só. E a gordura tem uma memória, então quando você remove esse excesso de gordura da região, ela não volta. Então é como, sabe quem faz lipoaspiração e às vezes engorda, só que a barriga continua retinha? Isso acontece com o pescoço. O que vai acontecer com o passar dos anos, você tem um pouco mais de flacidez, esse tipo de coisa. Mas a gordura mesmo não vai voltar. E para completar, eu tenho que dizer que não adianta a pessoa vir no consultório trazendo a referência do pescoço de alguém, ou achar que porque viu uma foto de antes e depois de alguém, o seu vai ficar idêntico, porque as pessoas são diferentes. Então, é engraçado, às vezes no consultório as pessoas trazem uma referência, o pior é que muitas vezes aquela referência mesmo tá cheia de Photoshop, porque é de algum artista, a pessoa não tem nem noção que às vezes essa comparação é de uma realidade inexistente. Mas a verdade é que cada desenho vai trazer um resultado, então a platismoplastia é incrível, traz os melhores resultados em relação a contorno de pescoço, mas mesmo assim, pessoas de pescoço mais fino e comprido e definição, vão ter uma resposta melhor do que pessoas que não têm definição nenhuma de queixo, mandíbula e pescoço gordinho, pescoço largo, né? Mesma coisa, quem tem a pele mais fina tem uma tendência a ter um resultado melhor do que quem tem a pele mais grossa. Quem tem menos flacidez tem um resultado melhor do que quem tem mais flacidez. Então, realmente, cada pessoa é única e às vezes mesmo fazendo a platismoplastia, depois a gente pode complementar, fazer um preenchimento de ângulo de mandíbula, continuar os tratamentos para tratar o rejuvenescimento facial como um todo e por aí vai. Mas os resultados são incríveis, eu estou realmente apaixonada por essa técnica e os resultados, as fotos falam por si só. Eu sei que às vezes eu falo as partes boas e ruins da técnica, né, ou os perrengues que as pessoas vão passar quando fizerem, mas não é porque eu não quero que as pessoas façam, eu quero que as pessoas façam os tratamentos de forma consciente, porque é muito fácil as pessoas serem enganadas e acharem que tudo é mil maravilhas, que qualquer coisa que você vai fazer vai ficar incrível, vai ser rápido, prático, maravilhoso, e não. A vida real é a vida real, né? Então a gente tem pós-operatório, a gente tem diferenças anatômicas, enfim, é muito importante que todo mundo saiba disso. E sempre desconfie daquela resposta milagrosa, aquele tratamento que vai ser revolucionário, porque isso, na verdade, assim, gostaria muito de encontrar algum tratamento assim, mas eu ainda não encontrei. Eu acho que tudo é uma questão de a gente ir solucionando passo após passo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O assunto da platismoplastia é relativamente novo. Eu dei uma procuradinha aí na internet e não vi muitas pessoas falando a respeito, então provavelmente gerará outras dúvidas. Podem me mandar no chat que eu vou fazer questão de responder e depois, se for o caso, eu faço ainda um outro vídeo para explicar mais detalhes. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.